Tá joia? Quem quiser ficar com a câmera aberta, vai ser um prazer. A gente vamos falar sobre os nossos combinados de agora. A conversa é o seguinte: é uma roda de conversa. Eu vou fazer só uma abertura muito breve. Eu sou Tatiana Maia Lins, eu sou a fundadora da Make Make, que é uma consultoria em reputação corporativa. Eu convidei o Pedro para essa conversa porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre o que faz sentido no nosso dia a dia como comunicadores e também as pessoas que não são da área de comunicação. Não sei se tem alguém aqui na roda que não é da comunicação, mas que trabalha com sustentabilidade. Eu acho que a gente está precisando muito falar sobre o que faz sentido. E aí, por que isso? Porque as narrativas de sustentabilidade elas estão em descrédito. As pessoas não acreditam nas narrativas de sustentabilidade das empresas. A gente fez uma pesquisa na Make Make para o Guia de Comunicação e Sustentabilidade do CEBET, foi lançado esse ano, em junho, e quando a gente perguntou para os jornalistas e formadores de opinião o quanto que você acredita nas narrativas de sustentabilidade das empresas, numa nota de 0 a 10, a média ficou em torno de 40, mas a gente teve pessoas que deram 0, e a nota mais alta ficou em 60. Então, há uma crise de credibilidade nessas narrativas que a gente precisa falar abertamente sobre isso, por que isso está acontecendo, e tentar dar sentido para o nosso trabalho, né? Porque a gente está vivendo um tempo de muitas mudanças no que a gente faz. Então, essa é a razão dessa conversa. E por que uma conversa? Uma conversa é um espaço onde todo mundo pode se expressar. Então, quem quiser falar, pode abrir o microfone, pode pedir a palavra, pode se inscrever no chat. Se tiver mais de uma pessoa querendo falar, pode se inscrever no chat, que a gente vai dando voz para que todo mundo fale. Nosso combinado, a gente está começando agora, por volta de 8h40, a conversa, né, 8h35. A gente não deve passar das 10 horas, então é 1h30 de conversa, tá bom? Porque depois das 10 vai ficar já bem tarde para todo mundo. E no final a gente vai amarrar o que a gente conversou. Então é uma conversa livre a partir do que a gente vai apresentar aqui. O Pedro vai fazer uma abertura só para contextualizar a gente sobre essa busca do sentido. Tá, Joia? Pedro, você quer falar mais alguma coisa sobre os acordos? Não, basicamente isso mesmo. A gente só se ligar na conversa aí no coletivo, né? Que é essa experiência. A primeira vez que eu participei na última conversa da Make Make, achei muito legal a proposta. Então acho que vai fluir bem. Isso. E uma coisa interessante, gente, é a gente tentar se ater ao tema, tá? Porque às vezes a gente começa a conversar sobre uma coisa e vai para outra, e começa a viajar. Então, se for preciso, a gente vai tentar, se alguém fugir muito ao tema, a gente vai ter que puxar a conversa de volta para o tema da nossa conversa, que é a sustentabilidade e o papel da comunicação para a sustentabilidade, tá joia? Então é isso, gente. Eu deixo agora. Antes de passar a palavra para o Pedro, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de sustentabilidade, já que eu comecei a falar sobre o Guia de Comunicação e Sustentabilidade do CEBET, né? Eu trouxe essa conversa também pelo seguinte: eu acredito que a sustentabilidade não pode mais ser vista somente pelo lado ambiental ou somente pelo lado social. A gente hoje está falando, não pode ser uma sustentabilidade só verde. Eu acredito numa sustentabilidade colorida, que tenha todas as cores dos ODS, que tenha todas aquelas cores do desenvolvimento sustentável, que tenha todas as cores da diversidade. Então, eu queria ampliar um pouco o conceito de sustentabilidade na mente das pessoas, para que elas vejam a sustentabilidade de modo muito colorido. E não só a sustentabilidade, aquela sustentabilidade de quem abraça a árvore. Por quê? Porque, no final das contas, a gente é uma consultoria em reputação, a Make Make. E todas as crises de reputação que aconteceram com as empresas recentemente, e eu ouso dizer que sempre, são crises de sustentabilidade. São crises em algum dos pilares da sustentabilidade. Ou é no lado econômico, ou é no lado ambiental, ou é no lado social, ou é na governança. Enfim, todas as crises recentes, se a gente analisar, são crises de sustentabilidade. A Lava Jato é uma crise em governança. Os acidentes da mineração são, né, crises que passam por vários desses pilares, o social, o ambiental, a governança.
Então, enfim, todas essas crises recentes, agora que a gente teve mais recentemente com a pandemia, as pessoas lá que se dividiram entre as empresas que queriam voltar a todo custo a operar, as outras empresas que falaram que o lucro não podia estar na frente das pessoas, isso também é uma crise social, então também é uma crise de sustentabilidade. Eu vi hoje nos jornais e fiquei muito espantada, uma notícia no Rio de Janeiro de um morador de rua que morreu numa padaria às 8 horas da manhã, uma padaria na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, que é do lado, assim, atravessando a rua de uma igreja. Quem conhece a Praça Nossa Senhora da Paz, morreu um morador de rua dentro da padaria e a padaria continuou funcionando, colocaram só um saco preto em cima dele, em que mostrava ainda o pé dele. O pé dele ainda estava de fora. E a resposta dos donos, segundo o que eu li na mídia, foi: se ninguém teve compaixão quando ele estava pedindo comida antes, por que eu vou ter que fechar minha loja? Se ninguém teve compaixão com ele. Então, assim, isso me chocou profundamente. Eu fiquei pensando, se a gente está vivendo num mundo em que a gente diz que o propósito tem que estar na frente do lucro, e a gente ainda aceita esse tipo de acontecimento no nosso dia a dia, a gente ainda trata a morte de uma forma tão banal, a morte de um ser humano, dentro de um estabelecimento comercial, dessa forma, é porque tem alguma coisa muito errada. E a gente precisa conversar sobre isso. Então, eu não quero ter um viés pessimista, longe disso, né? É uma conversa para ser positiva, mas que a gente precisa expor também essas nossas realidades. Então, é isso. Pedro, é com você. Grato aí, Tati. Me tira uma dúvida, Tati. Se chegar alguém aqui que eu tô como host, será que eu vou estar enxergando aqui para poder liberar? Ou é melhor Vai piscar para você, porque enxergar, você né? vai precisar estar como host para apresentar Tranquilo. o Então, seu beleza. PowerPoint. Então, beleza. Então, pessoal, mais uma vez aí, boa noite. Eu quero agradecer aí a Tatiana pelo convite, né? Acho que tem uns tantos de assuntos para a gente conversar, então eu montei aqui uma apresentação para apresentar um pouco a minha perspectiva, e tentar lançar aí, ou seja, levantar a bola para a gente poder conversar. Eu vou compartilhar aqui. Então, assim, esse título aí, né, que a gente construiu, né, Tati, né, após a última conversa. Interessante as coisas que você falou sobre o verde, porque aconteceu uma coisa interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui, né? Eu concluí esse ano um doutorado na área de administração, que eu vou falar logo mais dele, né? Mas eu sou formado em comunicação, né? Em publicidade, e em 2011 eu comecei uma estrada acadêmica, né? No mestrado, e esse ano eu tive aprovação, né? No doutorado, né? E quando eu estava fazendo a capa dessa apresentação, eu fiquei pensando que imagem eu colocar para um título como esse, né? Sustentabilidade que faz sentido, né? O que é que traria isso, né? Então eu comecei a procurar e eu joguei no Google esses dois termos, né? Sustentabilidade e comunicação. E aí eu encontrei algumas coisas que eu achei interessante para a gente começar aqui essa reflexão, que tem muito a ver com o que a Tatiana estava falando, né? Quando você coloca esses dois pontos aí, eu achei essas três imagens aqui, né? Que elas são semanticamente muito próximas, né? Assim, ou seja, carregado no verde, um conjunto de ícones, né? Com instruções, indicações, que coisas que deve ser feito, reciclar, jogar no lixo, né? Plantar, etc. E esse último ainda, que é mais marcante ainda, né? Que é um megafone, né? Como se estivesse aí, né? Emitindo o verde, né? E essa imagem, né? Ela trata a sustentabilidade como um objeto, né, da ação de comunicar, né? Estou comunicando algo, o que a sustentabilidade, né? E essa relação, ela tem dentro dela, né, uma certa dicotomia, né? Essa coisa do sujeito-objeto, né? Ou seja, tem alguém comunicando e tem um assunto, né? Que é essa sustentabilidade, né? E tem gente entrando aqui, eu estou admitindo, quando dou uma paradinha aqui, é isso. Então, aí
eu comecei a pensar, porque eu falei, cara, essas imagens não são nada inspiradoras, né? Elas são iconográficas, né? Não são imagens que inspiram, né? E aí eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer isso, né? E eu pensei no quê? Na arte, né? Se é inspiração, se é sentido, é arte, né? Então eu joguei sustentabilidade e escultura, por exemplo, né? Botei em inglês para poder ter mais resultado, né? E aí a gente traz mais coisas, né? Assim, aí já começa a aparecer o sentido, né? Começa a aparecer uma comunicação, algo que comunica, algo que inspira, que ou seja, é a sustentabilidade, né? Em expressão, né? Ou seja, materiais ali, né? Para mostrar o impacto disso, mostrar o prejuízo para a vida marinha, etc, né? Outros produtos, as cores aí aparecem, né? Então, quando a gente fala de arte, a gente sai daquele verde monocromático, né? E aí também, nessa busca, apareceu essa imagem, né? Que eu imagino que a maioria conheça, essa imagem, né? Que é a menina sem medo, né? Que foi uma estátua que foi instalada na frente do famoso búfalo lá nas proximidades da Bolsa de Valores de Nova York, e que foi uma ação, né, de relações públicas, marketing, né, que foi a Meccan que criou, né, para fazer uma promoção, né, era uma empresa, né, que gerencia grandes ativos no mundo, a terceira maior gerenciadora de ativos no mundo, que estava comemorando o aniversário de um fundo de investimentos que investe em empresas que têm ações voltadas para gênero, para diversidade, né, que incluem isso nas suas ações, né. Então, mas aqui eu deixo o registro, né, que assim é uma expressão, né, que trabalha com a arte, mas que está fundamentada numa prática, né, independente da gente entrar agora no mérito de legitimidade, enfim, de todos os aspectos, né? Mas a gente lembrar da força que tem uma comunicação que é embasada, que é bem pensada e que faz sentido em si, né? E aí, para eu falar um pouquinho da minha perspectiva, de onde eu vim academicamente, da maneira mais breve possível, mas só para eu dar uma perspectiva, né? Essa tese que eu concluí esse ano, ela chamou Cultura Organizacional de Responsabilidade Social Corporativa, o papel dos valores, né, que é o nome que eu dei, e a pergunta central é: quais os fatores que influenciam e dificultam a implantação das práticas de RSC e como que eles influenciam, né? Como é que esses valores influenciam? E como é que foi feito isso, né? À mostra foram analisados, né, discursos a partir de entrevistas, né, de colaboradores e gestores das áreas de responsabilidade social ou áreas afins, como sustentabilidade, SMS, né, área de segurança, meio ambiente e saúde, e também das áreas fins, né, das áreas core business dessas empresas, que foram duas empresas da área de energia, uma brasileira e uma filial europeia. E eu utilizei o modelo de cultura organizacional do Edgar Schein para categorizar os dados. Eu vou explicar rapidinho como é que eu fiz aqui, assim, bem resumido. Esse é o modelo do Edgar Schein de cultura organizacional, que ele traz essas três dimensões, onde os artefatos é a dimensão manifesta, né, da cultura, que são tudo que aparece numa cultura organizacional é artefato, desde discursos, textos, documentos, processos, programas, o próprio ambiente onde a empresa está situada, o escritório físico, né, enfim. Os valores, que são realmente aquilo que está nas pessoas, né, não são os valores declarados, são os valores que de fato existem naquela organização, e as pressuposições, que são fundamentos, né, e que eu não vou abordar tanto aqui. Então, o que é que eu fiz? Eu utilizei essas duas dimensões, artefatos e valores, para me auxiliar distinguir duas coisas, que é, quando as pessoas falavam sobre responsabilidade social, ou seja, o entendimento delas sobre responsabilidade social ou sustentabilidade, parte, assim, eu identifiquei na massa de dados que existia um grupo de entendimento, digamos assim, um grupo de uma leitura, né, da responsabilidade social
que muitas vezes era muito fundamentada nas práticas organizacionais específicas, né? Nos programas de voluntariado, no relatório de sustentabilidade. E tinha um outro grupo que era que se falava muito dos valores, da essência da responsabilidade social, da ética, da transparência. Esses grupos acabaram gerando, né, uma categoria de análise que eu dei o nome de Mindset de RSC, né, Responsabilidade Social Corporativa, e que se apresentaram em dois extremos puros, né, que não se verifica assim na realidade, mas dois grupos. Então, que eu chamei de cultura de RS baseada em artefatos, que é uma cultura que entende RS como um conjunto de práticas organizacionais, programas de investimento social, relacionamento com stakeholder, voluntariado, que são geralmente fortemente circunscritas a uma estrutura departamental e que muitas vezes têm a sua legitimidade pela hierarquia, né, e justificativa econômica, ou seja, é uma área muito demarcada dentro de uma estrutura, e que muitas vezes tem a sua legitimidade questionada por não dar retorno financeiro, por exemplo, né? Ou seja, por não ser vista como estratégica. E uma outra cultura, ou seja, uma outra dimensão de pensamento, uma cultura que é baseada em valores, que é uma cultura que entende a RS como uma responsabilidade holística e transversal da organização, fundamentada em valores que inspiram a liderança e colaboradores pelo propósito, por um sentido de princípio moral, pela necessidade de coerência entre prática e discurso e pela geração de valor compartilhado para a sociedade, né? E o que eu pude ver e demonstrei lá que essa cultura baseada em valores, né, ela facilita muito a dinâmica da responsabilidade social e não assim limita a RS a um departamento, a como se fosse uma função específica de um departamento e não uma disciplina transversal, né? Então essa é uma essência assim, de forma muito resumida da tese. Então aqui já dirigindo a minha primeira fala aqui para no sentido do sentido, né, da formação do sentido, como é que esses mindsets se formam, né? E aí que eu trago essa abordagem aqui para vocês aqui um pouquinho, que é o processo de criação de sentido, nos dá algumas pistas que eu quero trazer aqui para a nossa conversa. Então, o que é sense making, né? É um conceito que ele foi trazido, né, pelo Carl Weick, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, e esse livro é um dos basilares, recomendo, ele é muito denso, porém muito bom, muito rico, né? E ele traz nesse livro, entre toda a explicação dessa teoria, né, um exemplo que é esse jogo. Eu não sei, acredito que muitos devem conhecer, talvez alguns não, mas é um jogo, né, que é um tabuleiro em que a pessoa que fica desse lado de cá, né, aqui da tela, ela escolhe um código de cores, com esses pinos, né, dentre outras cores, e a pessoa que está do outro lado do tabuleiro, ela tenta adivinhar esse código por uma lógica de tentativa e erro, e a cada vez que ela coloca uma sequência de 4 pinos, a pessoa que estabeleceu o código dá uma pista, né, de como ela foi, o desempenho dela, colocando uma bolinha, um pinozinho branco ali do lado, para cada cor acertada, e um pino preto para cada cor acertada na posição correta. E aí a pessoa vai tentando fazer isso, e com as pistas ela vai tentando adivinhar. O que o Wake fala é que isso é exatamente o que não é o sense making, porque o sense making não é, e tanto o sense making como o trabalho de estudo da cultura, né? Ou seja, não é um trabalho de se entender a realidade como se ela fosse algo a ser descoberto, né? Então o sense making trabalha muito mais com a lógica que assim fundamentada numa cultura, né, numa antropologia interpretativa, né, no sentido de que a gente constrói as leituras, né? Então, o estudo de cultura é produção de cultura. Quando você está estudando uma cultura, você está produzindo um novo conhecimento, um sentido novo, né? E é dentro disso que eu quero trazer, né? E ele coloca que uma metáfora mais próxima do sense-make seria a cartografia, porque é uma construção, ou seja, o mapa, né? Ele é uma construção, ou seja, ele é uma representação gráfica de uma realidade, né? Só que no caso de uma representação, você fazer uma representação plana de uma esfera, né, para quem acredita que a Terra é uma esfera, como eu, existem problemas nisso,
por exemplo, aqui nesse mapa, a Groenlândia, se você olhar, ela parece maior, ela está maior do que a África, né? E isso é um erro de projeção, né? Que é uma limitação, né? Mas que isso foi seguindo, né? E aqui mostra a projeção da imagem, né? Da Groenlândia sobre a África, sendo que na realidade essa que é a representação, digamos, geométrica correta, né? De área, né? Então, para ver o tipo de erro. Então, se isso acontece, né, nesses assuntos que temos métricas, que temos referências naturais, exatas para poder fazer, e acontecem erros, o que é que pode acontecer quando a gente está falando sobre temas complexos, que são os temas humanos, né, que são diversidade, modos de produção, democracia e liberdade de expressão, privacidade, sustentabilidade, né? Então, torna-se muito mais complexo, porque quando a gente fala sobre complexidade, por exemplo, a gente sabe que a complexidade ela está realmente em nós, né? Assim, principalmente, né? Assim, nós somos a grande fonte desse assunto, né? Mas então, assim, o que é o sense making, né? Esse conceito que foi trazido, né? Que se desenvolveu bastante, né? No campo das teorias organizacionais, né? E aí com uma pegada um pouquinho mais acadêmica, né? Assim, é um esforço deliberado para entender os eventos e normalmente é desencadeada por mudanças inesperadas ou surpresas que fazem o tomador de decisão duvidar de seu entendimento prévio. Então, a criação de sentido é um processo ativo de construir, refinar, questionar e recuperar a consciência da situação. Então, assim, para explicar um pouquinho melhor como é que esse processo ele é estudado academicamente, falar assim um pouco de forma resumida, né? O sense make ele tem esse entendimento de um processo, né, que ele é disparado, né? Ele é disparado justamente quando há algum tipo de rompimento de expectativa, né? Ou seja, quando alguma coisa sai do normal, existe uma sede por reconstrução desse sentido, por isso que ele fala de recuperar a consciência da situação. Né? Então há uma ruptura e há uma tentativa de, opa, peraí, qual é o sentido disso aqui tudo? Né? Por que tudo isso? Né? Então a Tatiana trouxe esse exemplo aí, né, do que aconteceu na padaria, né? Isso gera uma ruptura, né? Por mais absurdo que os tempos que estejamos vivendo, quando a gente vê isso, a gente fala, meu Deus, qual é o sentido disso? Né? Porque é uma coisa completamente fora do aceitável, né? Então, por isso se diz que é uma experiência sempre em retrospectiva. Então, essa retrospectiva ela é uma das propriedades desse conceito, que são 7 propriedades. Eu vou trabalhar só essa aqui mais para poder simplificar. Então, alguns exemplos, né, disso. Né? Por exemplo, a construção de uma estratégia empresarial, né, que ela se dá também fortemente por uma observação de padrões de comportamentos passados, né, e de seus resultados. E a sua elaboração também é uma narrativa, né? Então isso tem até um pouco o próprio Mintzberg fala sobre isso, né? Da estratégia empresarial como um padrão de comportamento passado, né? Que é observado e que aquilo é trabalhado para ser projetado para o futuro, né? E um outro exemplo também que é muito comum aqui para a gente, que são, por exemplo, as construções de defesa de campanha, né? Então a criação precede a explicação, né? Então primeiro você cria e depois você vai dizer como você é incrível de ter pensado todas aquelas coisas, juntando todos aqueles pontos que você na verdade não pensou em tudo aquilo, né? Não que isso seja uma fraude de forma nenhuma, mas isso é um processo totalmente humano e da nossa cognição. Por exemplo, a gente pode passar por um shopping e a gente vê um produto, a gente se encanta com o produto, a gente quer comprar e depois que você quer comprar, antes de você comprar, você começa a construir uma porção de justificativas para você mesmo ou para falar para alguém, de repente seu companheiro, sua companheira, você fala, não, mas isso aqui é bom por causa disso, por causa disso. Isso é humano, né, esse processo. E o Sense Make, ele mostra, ele explica, né, como é que isso funciona aos poucos, né? Então, o Wake diz que quando se fala que as pessoas constroem a realidade, o que se quer dizer é que elas usam os compromissos para guiar seus esforços de construção de sentido, né? Então, que as pessoas começam com compromisso. Então, por exemplo, a gente pode dizer aqui que, por exemplo, aquela padaria, ela tinha um compromisso de ficar aberta. Então, como ela tinha um compromisso de ficar aberta, nada pode mudar isso. Porque o compromisso é estar aberta. O compromisso não é saber das pessoas, o compromisso não é o sentimento das pessoas. O
Compromisso não é reconhecer a pessoa como um ser humano. O compromisso é operar, né? E isso pode estar acontecendo em diversas possibilidades, né? Então, assim, isso tem a ver, esse compromisso tem muito a ver com a questão das pressuposições, que está lá atrás do Schein, né? Quando ele fala que as pressuposições antecedem, né, são mais profundas que os valores, os artefatos, passa por aí. Porque se você tem um compromisso absoluto com o que quer que seja, a vida ela vai ficar onde? Né? Então, para a gente examinar isso aí. E aí, como que a gente pode dirigir, né? Ou seja, quais são os possíveis ganhos, que esse é um campo de pesquisa que eu me aprofundei muito na parte de cultura, trabalhei um pouco com o SenseMaker na minha tese, mas estou agora dando sequência, me aprofundando nesse assunto do SenseMaker, né? Então, como é que essa abordagem o que é que essa abordagem pode nos levar, né? Para onde, né? Ela pode nos levar de metas inatingíveis no campo da sustentabilidade para um processo de entendimento do cenário mais profundo, simbólico e efetivo, e também afetivo, né? De um sentimento focado num débito socioambiental, né, de culpa, para a compreensão das oportunidades que nós temos, né, de maneira geral. De um cenário de vitimização para um contexto de responsabilidade, que temos como criadores da realidade. Eu li um dia desses agora, eu não vou lembrar onde foi que eu li, mas falando sobre a diferença de culpa e de responsabilidade, né? Que a culpa tem uma perspectiva muito do passado, né? Assim, daquilo que aconteceu e muito individual. E a responsabilidade, ela tem um aspecto sempre coletivo e de projeção para o futuro, do daqui para frente, né? E essa leitura toda, ela pode também trazer uma capacidade crítica de entendermos como é que funciona a cognição humana e como esse processo pode nos ajudar a transformar nossos comportamentos, né? Então, o sistema B fala que nós precisamos, né, que eles buscam, né, uma nova genética econômica que permita que os valores e a ética inspirem soluções, né? Então, esse termo, né, assim, uma nova genética econômica, nós precisamos de novos vocabulários, né, de novos entendimentos de mundo, de transdisciplinaridade, né, com a filosofia, com a sociologia, com aquilo que for necessário para a gente encontrar novas soluções, né? E aí, desse guia que eu recomendo a leitura, o Paulo Nassar tem uma fala que eu acho muito bonita, que fala: vemos agora a necessidade de construção de narrativas socioambientais singulares, capazes de produzir sentidos que extrapolam os ambientes corporativos. Um tipo de narrativa humanizada que faça sentido para cada indivíduo. E aí eu concluo que se o mundo precisa de novas histórias, novas narrativas e de novas linguagens, é com a gente mesmo. E é isso que eu tenho para falar aqui para a gente começar a conversa. Seu microfone está fechado, Tati. Abri. Bem, muito bom, Pedro, muito legal. Teve horas aqui que eu estava com vontade de bater palma e fazer coraçõezinhos, mas eu não quis desviar a atenção das pessoas. O que você acha que hoje, Pedro, é o que mais está faltando para que a gente entenda essa nossa responsabilidade dentro do processo de comunicação? E para a sustentabilidade, né? Isso é uma das coisas que a gente aborda no guia. O guia ele tem um lado para jornalistas e tem também uma seção para professores, que a gente tentou levar para esses públicos também esse olhar de que, olha, vocês podem fazer mais do que está sendo feito hoje pela sustentabilidade e para a sustentabilidade. Sim. Então, eu queria entender um pouco o que que você acha nesse contexto que a gente está vivendo, o que é o maior impasse. É uma pergunta bem, assim, bem ampla e que certamente não tem certo e errado, né? Mas assim, dentro até um pouco do que eu trouxe sobre a questão das pressuposições, né? E desses compromissos, né?
Tem me lembrei aqui agora, tem aquele autor, o Otto Scharmer, né? Ele fala no processo que ele conduz, né, da teoria U, ele fala sobre 4 níveis de escuta que o ser humano tem. Ele fala de um nível de escuta que é um contato, que é o contato que a pessoa tem com alguma coisa. Por exemplo, eu estou te falando aqui agora, você está ouvindo, né? Você está recebendo pela sua cognição aí o que eu estou falando. Existe, ou seja, você já está me ouvindo, você está recebendo esses sinais, né, que eu estou falando. Existe uma abertura de pensamento, né, que é a capacidade da gente se abrir para pensar, para se perguntar se aquilo que a pessoa está falando faz sentido, né? Existe uma outra capacidade, um outro nível de abertura, que é do sentimento, que é a pessoa abrir o coração, né, para sentir o propósito daquilo que está sendo falado de uma maneira mais profunda. E o quarto nível de escuta é a abertura de vontade, que chama de open will, né? É a abertura de vontade, que é o quê? É a predisposição para a mudança. Porque sem predisposição para a mudança, não há discurso que dê conta. Não há discurso que dê conta, não há escuta que resolva. Por quê? Justamente porque sempre vai existir, vão existir diversas formas diferentes da gente remar para um lugar parecido, né? Então, por exemplo, eu vi aqui que está com a presença aqui de alguém lá da Ideia Sustentável, que estou honrado aí também com a presença de todos e de vocês aí também, que eu estou fazendo um curso com eles. Eu confundi com a Ideia Circular, mas a Ideia Sustentável também é uma honra, porque eu também estou lendo eles aí direto. Então, estou aqui acompanhando. Mas eu estou fazendo... A Ideia Sustentável, Pedro, que tem aquele material maravilhoso. Sim. Do Dia dos Negócios Sustentáveis. Eu tô acompanhando direto eles aí e é fonte de inspiração contínua. Aí o próprio Ricardo postou aí as 11 tendências, né, para a sustentabilidade. Mas aqui voltando, né? Eu estou fazendo um curso sobre economia circular, né? Tenho estudado sobre esse assunto, academicamente também. E, assim, é uma abordagem, por exemplo, né? É uma abordagem de sustentabilidade naquele campo, né? Que envolve muitas questões de resíduo, né? E do uso dos materiais, né? Então tem uma pegada ambiental muito forte. Então, quando ele fala que o lixo é um erro de design, né? Que um mal menor não é solução, né? A gente está começando a radicalizar um pouco a história para o lado positivo, né? Então, assim, a gente sabe, nós que somos comunicadores, né, e que trabalhamos com isso, a gente sabe como que, assim, por exemplo, tudo isso que eu estou aqui falando, de alguma forma, alguém pode utilizar isso para fazer uma ação de relações públicas mais refinada. Ou seja, a antropologia, os conhecimentos, a filosofia, ela sempre poderá ser utilizada para os dois lados da história. Depende da responsabilidade de cada um. Depende do que cada um quer. Eu optei por não me aprofundar em comunicação porque eu não estava afim de estudar neuromarketing. Eu não estava afim de estudar como é que eu faço para convencer mais as pessoas para poder vender mais. Eu não estava afim disso. Então, tem algumas incoerências que a gente consegue dar conta na nossa vida e outras não, né? E eu acho que tem uma questão também de encarar de frente que, assim, e aí depende também de uma questão de visão de mundo, e eu acho que eu não sou dono da razão, eu acho que ninguém é, de saber que nós precisamos dar uma resposta para o mundo. Nós precisamos dar uma resposta para o mundo, né? Essa situação que você colocou aí, nós precisamos dar uma resposta para isso. Eu sinto uma necessidade de dar uma resposta para isso. Isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal. Então, aquilo que a gente vai fazer com a nossa vida, para onde que a gente vai dirigir, que tipo de resposta que a gente vai dar como profissional, aí é que eu acho que é o ponto que tipo de jogo que a gente aceita e que tipo de jogo que a gente não aceita. Nessa questão de que tipo de jogo a gente aceita e da comunicação só para vender mais e ter esse propósito, eu acho que o nosso papel é o papel de ser a ponte para o diálogo.
para fazer essa conversa, para poder ter a escuta, e não mais ter essa visão de que estamos no mercado somente para vender ou para proteger a imagem de uma empresa. Às vezes a imagem não dá para proteger, gente. Vai tapar o sol com a peneira, não é essa. Isso não faz sentido. Não é o propósito de vida. E só inteirando também uma outra coisa nesse sentido aí do comunicador, que eu também quero ouvir as pessoas aí também, as outras pessoas, que assim, eu vejo que como comunicador, né, assim, a gente tomando consciência da nossa responsabilidade e da condição, né, que a gente tem, da oportunidade, não é da responsabilidade com peso, é da oportunidade que a gente tem de se aprofundar nos aspectos empresariais para que a gente possa pensar com a cabeça de dono, né, para que a gente possa saber dirigir o nosso processo. Claro que cada um está numa empresa de tamanhos diferentes, então isso tem significados diferentes, muito diferentes, e isso também envolve o que você está perguntando, né, ou seja, são contextos muito diferentes. Mas eu acho que, assim, por exemplo, uma coisa que eu vi na tese, na minha pesquisa de doutorado, é que, assim, é muito comum dentro de grandes empresas, os departamentos, por exemplo, de responsabilidade social, de sustentabilidade, ou de qualquer departamento que trabalhe com qualquer tipo de valor, que trabalhe com qualquer tipo de aspecto, né? É muito comum a formação de guetos, né? Onde um grupo acha, se sente no lugar de ser um evangelizador daquela disciplina, e todo o restante da empresa são, assim, ignorantes, né? São ignorantes que não entendem aquela linguagem, e aí você cria um grupo que fica em conflito, isso principalmente no caso das grandes empresas, né, que é possível acontecer. Então, assim, é necessário, assim, por isso que eu acho que a perspectiva cultural também auxilia muito, que é necessário você entender, o profissional entender onde ele está. Entender que, assim, né, de um saco de laranja você não vai fazer suco de abacaxi. Então, assim, cada organização tem um limite. Ela vai para um certo lugar. Ela não vai gerar outros resultados. Então, assim, eu acho que isso a gente ganha tempo. Ganha tempo não dando murro em ponta de faca, e se aquele lugar não é o seu, siga seu rumo e vai produzir o resultado que você quer para a sociedade. Alguém quer falar alguma coisa? Tem gente para falar aí, viu? Eu tô aqui sem querer chamar ainda, né? As pessoas ainda estão fechadas, é Então isso? aí. Ou tá botando alguém para dormir, né? Não sei. Então vamos falar, gente, enquanto as pessoas vão se abrindo. Talvez elas queiram escutar mais do que falar hoje. Isso acontece também. Em algumas rodas as pessoas estão mais para escutar do que para falar. E talvez o fato da gente estar gravando também seja um impedimento para as pessoas se abrirem mais. Então, se vocês estiverem com vergonha ou não quiserem expor o nome das empresas, não tem nenhum problema também. Isso não Se estamos quiser aqui. também dar uma parada na gravação, também pode também. A gente pode fazer um intervalo aí de A gente gravação pede um também. off, depois volta, Isso. enfim. Mas dentro dessa questão cultural que você falou, isso é muito importante. Porque quando a sustentabilidade faz parte da cultura, ela é comunicada muito além das peças de reporte tradicionais de sustentabilidade. Ela é comunicada no gestual, na forma como as pessoas se comportam, no silêncio que não existe, né? A falta de silêncio corporativo, são ambientes em que as pessoas se sentem com liberdade de falar. Então, tudo isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente está trabalhando sustentabilidade, trabalhar também para que haja uma cultura de sustentabilidade, uma cultura de abertura, uma cultura de acolhimento, uma cultura em que as pessoas se sintam valorizadas, né? Que a gente também pregue dentro o que a gente está tentando levar lá para fora. Então, desde os nossos processos de comunicação como um todo, a escolha dos nossos fornecedores, nós como comunicadores que temos acesso a
decisões diárias de fornecedores, a gente tem um poder imenso nas nossas mãos de praticar também a sustentabilidade pelos fornecedores. A gente pode desde treinar os nossos fornecedores para que eles tenham atitudes mais sustentáveis, como escolher fornecedores também com práticas mais sustentáveis, mais diversas. Então, acho que isso tudo a gente pode levar em consideração e é o nosso papel para a sustentabilidade. É o poder que a gente tem, sabe, como a gente pode exercer o nosso papel e o nosso poder. A gente, às vezes, tem lugar de fala, mas em outras situações a gente também tem lugar de poder. Então, deixar isso sempre na nossa mente fresquinho. Como que a gente pode agir em cada situação? Ah, nessa situação eu só posso agir como lugar de fala. Ah, nessa situação eu posso agir como lugar de poder. E nunca se omitir, nunca se calar, porque quando a gente se omite, quando a gente fica em cima do muro, a gente também está pagando um preço. O mundo inteiro está pagando um preço que a gente não aguenta mais, essa é a verdade, né? A gente está há 10 anos do limite lá da Agenda 2030. E o que a gente está fazendo de concreto? Para diminuir as desigualdades, para reduzir a fome, para dar oportunidades iguais para todos, né? Então, acho que a gente poderia pensar também nessa nossa vida, tanto no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos amigos, como no trabalho. O que a gente está fazendo para alcançar aquele desenvolvimento sustentável que a gente tanto almeja? Sim. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vamos começar a chamar as pessoas, Pedro, para É, falar. tem Muriel aí, tem o Roberto, Priscila. Fala, Roberto. Boa noite. Tudo bem? Bem, Bezo. Bem, Beleza? Boa noite. Ana, prazer. Prazer a todos. Eu acho que sou o único que não sou da área, né, Pedro? Comunicação. Eu sou da área de TI, sustentabilidade, né? E agora, né, desde o mestrado, doutorado, né, a gente vai iniciar aí o projeto na economia circular. Mas eu não vou me delongar, mas olhando para isso tudo, e a última fala aqui do Pedro, e agora você, Tatiana, eu de me inscrever num curso dos ODS, né, de replicador dos ODS, que é patrocinado até pela Petrobras, PNUD e outros órgãos. E a terceira turma. Aí você fez um comentário, a gente está há 10 anos, né? A Eco 92, né? Eu estava longe ainda da sustentabilidade, né? Focado no dia a dia, gestão de projetos, de TI. O que a percepção a gente estamos todos, né, no dia a dia focados em trazer para casa, né, assim, o ganha, vamos usar o termo, usar o ganha-pão, né? Tá todo mundo focado aí no seu dia a dia, mas essa comunicação, talvez aí o papel do comunicador, e aí a gente leva isso para dentro das universidades, né, para dentro dos cursos. Não tá, se fala na sustentabilidade, mas eu participei de um evento há pouco tempo na Universidade de Brasília, eles estão avançando de desenvolvimento sustentável, lá foi o primeiro centro do Brasil, né? E eles começaram a disciplina no último período. E aí depois eles descobriram, mas e quem está entrando? Então, talvez a gente esteja falando isso, tem que estar no jardim da infância. Né? A coisa é mais radical. A gente tem que levar lá para, né, a creche, para o jardim de infância, começar a falar a reciclagem não é o último produto. Quando eu não consigo fazer nada, né, na economia circular, aí a reciclagem é o último ponto, né, da linha. Ensinar esse novo consumo, eu tenho que consumir, eu não posso jogar o lixo, e aí, né, não delongando, mas talvez a nossa comunicação tem que começar lá na educação básica, a gente tem que acelerar isso. E aí, voltando ao que eu tinha feito esse comentário, eu estou a terceira turma, quer dizer, logicamente devem ter havido outros eventos não patrocinados pela Petrobras, mas patrocinados por outras empresas, talvez, né, uma Shell da vida. As empresas que estão mais envolvidas ou que têm mais risco
risco ambiental, onde estão talvez tendo ações mais diretas com os ODS, né, com a divulgação, planos internos. Então, quando eu ouvi falar, pô, eu estou na terceira turma, aí consegui tirar meu certificado, então, mas peraí, só falta você, aí usando o teu argumento, só falta 10 anos. Como é que a gente vai? Em 10 anos, a comunicação vai ser super importante, mas tratar a conscientização, né? As organizações têm que preparar os seus trabalhadores e aí a gente levar essa comunicação correta, né? Não é assustar, mas falar, cara, pessoal, depende de todos nós, né? Essa contribuição, assim, que eu não sei se Com certeza, Roberto. se está no tema. Com certeza. Tem uma coisa que eu quero trazer aqui para suscitar novas perguntas, né? A gente está falando aqui sobre sustentabilidade que faz sentido, né? O papel da comunicação, né? Até quando a gente foi começar, a gente ia falar o papel do comunicador, né? Aí a gente mudou para o papel da comunicação. Então, assim, não é um trabalho de comunicadores, é um trabalho de comunicação que somos todos nós, né? E a nossa função, né? Essa faculdade mental, né? Esse ofício, né? Essa habilidade intelectual de se comunicar, né? De ouvir, né? Entender, significar, perguntar, dar sentido, reescrever, reinterpretar, divulgar, fazer entender, ensinar também, né? Ou seja, tudo isso está relacionado à comunicação, né? A entender assim de fato o que é que se quer com cada proposta, né? Porque assim muitas vezes a gente está falando em sustentabilidade num contexto que não faz o menor sentido, né? Assim, isso muitas vezes em grandes empresas ou em algum tipo de prática empresarial, né? Então, assim, uma outra coisa que eu queria colocar também aqui é que, assim, por exemplo, nós, né, que estamos nessa função, muitas vezes de comunicação, nós estamos envolvidos com as práticas de ensino também, com as práticas colaborativas, com as facilitações de diálogo, onde a gente é capaz de simplesmente, por uma boa conversa, entender melhor um cenário e dar um melhor resultado, né, para uma situação, né? Então é isso. E voltando um pouco na conversa lá que o Roberto estava falando, essa questão da sustentabilidade ser ensinada desde os pequenos, eu acredito muito nesse caminho também. E eu vejo isso acontecer na prática. Eu tenho um filho de 7 anos e eu vejo que o ensino que ele está tendo hoje já é um ensino muito mais integral e com muito mais respeito a todas essas questões de sustentabilidade do que o que eu tive. Eu tenho um filho de 7 anos que tinha aula de Libras na educação infantil. Eu nunca tive aula de Libras. Então, se o meu filho já estava tendo aula de Libras, enquanto ele não era nem alfabetizado, é porque já há uma revolução acontecendo, né? Uma revolução para a aceitação do outro, para conviver com as diferenças. E eu lembro que a primeira vez que alguém me falou, olha, o diferente é legal, você não precisa ter medo do diferente e tal, eu já estava fazendo intercâmbio, eu tinha 15 anos, 16 anos, entende? Eu fui para uma escola em Nova York, eu já tinha 16 anos, sei lá, e aí, como era uma escola internacional e tinha pessoas do mundo inteiro, no dia 1 de aula, eles falaram, olha só, o diferente é legal, ninguém aqui briga por diferença cultural. E para mim aquilo foi um uau, abriu minha mente de uma forma absurda. E o meu filho de 7 anos já tem esse contexto, né? Já aprendeu isso. Então eu acho que a gente sim está evoluindo e que já existe essa educação, a gente que às vezes não percebe. Hoje estava rolando o Dia de Doar Kids, que tem o Dia de Doar, enfim, eu sei do Dia de Doar, porque ele foi trazido para o Brasil por uma pessoa que eu conheço, a Marina, ela dá aula junto comigo na SPM. É um projeto lindíssimo, e depois do Dia de Doar, ela fez agora o Dia de Doar Kids, que é para incentivar as crianças a exercitarem a doação, e é um trabalho voluntário, e um monte de coisa legal. Então, assim, eu acredito muito nesse caminho. E eu acho que esse é um caminho para encurtar
esse trabalho, sabe? Porque se a nossa geração não deu tão certo, a gente precisa que em 2050 essa galerinha de agora dê jeito, né? Com certeza. Legal. Pedro, Opa, tudo bem? melhor agora. Oi, alguém tá falando. Opa, deixa eu botar aqui. É porque eu ainda não. Eu tô no celular e não sei mexer direito nos zooms do celular, mas enfim, vocês ficam sem a minha imagem só com a minha voz, tá bom? Beleza. Não, você não acha que a questão do fazer sentido da sustentabilidade no nível da educação, ele ainda é muito, enfim, fragmentado, há uma visão fragmentada, dominante. Ao invés de a gente tratar esse tema transdisciplinarmente, né? Vocês vão pegar aqui nas escolas de uma universidade. Então, como é que sustentabilidade faz sentido, por exemplo, numa escola de finanças ou numa escola de arquitetura? Arquitetura talvez seja até mais fácil, mas enfim, ou na escola de economia, na psicologia, enfim, nas diversas disciplinas, nas diversas escolas, a gente deveria tratar este tema de forma totalmente transversal, não restringir, né, segregar esse tema, a abordagem desse tema, né, o ensino desse tema, por exemplo, a parte mais ambiental, né, que é normalmente a visão mais corriqueira, né, de sustentabilidade. Então, enfim, o que eu queria dizer era, você não acha que essa fragmentação do pensamento a respeito da sustentabilidade, que também ocorre na própria empresa, porque na empresa você tem lá uma área de meio ambiente, né, uma área que cuida de sustentabilidade, e acaba se ficando num silo e não perpassa, né, não permeia todas as funções da organização. Você não acha que isso é crítico para que a sustentabilidade realmente faça sentido, né, no processo educacional, né, seja na empresa, seja na escola? Oi, Heraldo, grato aí pela presença e pela pergunta aí. Sim, com certeza. Eu vou trazer aqui alguns pontos que eu vejo disso, né? E também quero ouvir mais pessoas aí que certamente podem contribuir em relação a isso. Um dos campos, né, de conhecimento assim, que eu também tangenciei na minha pesquisa e que eu gosto de ler, né, sobre a teoria da complexidade, né, do Edgar Morin, né? O Edgar Morin, ele tem um livro, 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, né? É um livro que assim, ele vai responder isso aí muito bem que você tá falando, né? Porque ele traz os grandes tópicos, né? E a grande abordagem, né? Assim por onde o que eu conheço, digamos assim, o que eu tenho familiaridade que melhor poderia responder o que você está falando. Que acho que o que você está falando, na verdade, é um paradigma científico moderno, né? Assim, você está falando do paradigma científico moderno. Você está falando do paradigma do pensamento científico moderno. Simplesmente, para qualquer lugar que você vai estudar ciências sociais, você vai esbarrar nesse problema, né? Você vai esbarrar no problema ou seja, de como que as diversas disciplinas científicas elas tiveram que ir se segmentando, construindo saberes, né, específicos, corpos específicos, e se fechando em guetos, né, em disciplinas. E eu vi que você chegou um pouquinho depois. Quando eu falei, não abordei isso diretamente, mas aí retomando,
Eu quando falei sobre cultura, né, aí eu trouxe que assim, a questão da visão, né, da responsabilidade social, e que aqui eu estou fazendo uma analogia, né, mais ampla com sustentabilidade, a visão fundamentada em valores, né, por isso que e hoje a gente está ouvindo falar tanto sobre isso, né, sobre dirigido a valores, né, ou seja, líderes dirigidos por valores, empresas dirigidas por valores, né, porque há uma tendência, quando a gente se permite que práticas sejam dirigidas por valores, existe muito maior possibilidade das coisas serem tratadas de uma maneira holística, né? Então, quando você olha o humano, você tem maior essa possibilidade, né? O Edgar Morin, ele fala, por exemplo, como que você tem o médico que cuida do corpo, você tem o psicólogo que cuida da mente, aí você vai ter o biólogo que entende as funções de vida, aí você tem o químico que entende as funções químicas, você tem o físico, mas e quem é que entende dessa coisa que somos nós? Que não é o homem biológico, que não é o homem físico, que não é o homem psicológico, que é esse fenômeno. Quem é que domina esse fenômeno? Né? Então, e que é uma coisa que na outra conversa também a gente estava falando com a Tatiana, é preciso a gente, eu penso que, assim, quando eu falei sobre predisposição, a gente encarar a sério esse assunto da sustentabilidade não como uma disciplina qualquer, não como uma coisa, assim, eu estudo cinema, eu gosto de ir pro teatro, eu gosto de futebol e eu gosto de sustentabilidade. Não, nós estamos falando da nossa permanência, se a gente acredita nisso, né? Quando a gente está falando sobre direitos humanos, a mesma coisa, a gente está falando de uma vida minimamente aceitável, porque a gente não está falando de viver a vida potencialmente mais incrível quando a gente está falando sobre sustentabilidade, nós estamos falando do beabá, a gente está falando assim de como não acabar com esse único lugar que se conhece que dá para a gente morar. A gente está falando sobre se sustentar, né, Pedro? Exatamente. É o que sustenta, a sustentabilidade como que sustenta. E assim, deixou de ser um acessório, porque era tratado como acessório, para ser uma condição sine qua non, né? Sim. Nesses tempos, principalmente, eu acho que é uma condição que entrou e não tem chance de não fazer parte, entendeu? Então, é preciso mudar toda uma cultura para que aconteça dessa forma, né? E aí, esse é o problema. E, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, ou seja, que o Covid, por exemplo, revelou tantas coisas, né? Assim, está questionando tantas coisas, ou seja, a lógica de distribuição dos bens, de alimentos, por exemplo, se você tem uma comunidade que produz os seus próprios bens, os seus próprios alimentos, se você circula a moeda no próprio território, você tem uma comunidade muito mais resiliente. Se você tem pessoas que têm mais tempo para ficar em casa, você tem famílias, né, núcleos familiares, seja lá como eles estejam configurados, para funcionarem de uma maneira mais saudável, né? Então, essa integração, essa pergunta que você fez, ela é crucial, ela é simplesmente o nosso problema, né? Assim, ela é o nosso problema, sem dúvida. Pedro, desculpa. Não, fala aí, por favor. Eu queria pegar uma carona nisso que você está falando, aí, gente. Boa noite. Mande bronca, eu quero te ouvir. Boa noite, queridos. O que você está trazendo para mim me passa a ideia de que é um olhar, né? Um olhar abrangente. Sempre que eu não sou especialista em sustentabilidade, nem acho que as pessoas que me conhecem aqui sabem disso, mas enfim, estou no meu direito aqui por favor, de falar, né, como é que eu absorvo isso. Sempre que eu penso em sustentabilidade, eu penso na conjugação de 3 fatores. Se aquilo, e pensando em nós comunicadores como aqueles que materializam, né, a estratégia da empresa, que produzem, que dão materialidade realmente em formas de conteúdo e outras coisas. Sempre que eu penso em sustentabilidade, a minha primeira reação é pensar na conjugação do se é bom, né, para o eu, no caso, para o outro, que pode ser na forma da comunidade, e para o planeta em si. É bem, assim, abrangente. Eu queria saber se isso faz sentido para você, como é que isso chega, se isso faz sentido. Fala aí, Tati. O que mais quiser falar? Bem, eu acho que faz total sentido, né? Porque aí a gente está exercendo na prática a interdependência. Ele vai ser bom para mim, mas vai ser bom para o outro também. Ele vai ser bom para todo mundo.
Quando a gente coloca na nossa decisão, né, no nosso dia a dia de decisão, o olhar para o outro, eu acho que isso muda tudo, né? Porque a gente sai do ecossistema para o ecossistema que a gente tanto gostaria de ter, que é essa visão da interdependência. Eu acho que de tudo isso que aconteceu na pandemia, para mim, se tem alguma coisa de positiva, que eu não gosto de falar nessas coisas, foi positiva, eu não fico romantizando a pandemia, mas eu acho que se tem uma única coisa que a gente pode falar que foi positivo nisso tudo, é essa noção de interdependência que está tão aflorada. As pessoas finalmente perceberam que não dá para pensar em sua existência apenas pelos seus umbigos. Né? Estamos todos no mesmo mar, já que não, mesmo a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar, pelo menos. Então, eu acho que faz total sentido essa abordagem de ser bom para mim, ser bom para o outro, ser bom para o planeta. E só uma outra dica aqui também para o Heraldo, que eu não, e para quem eventualmente não conhece também, existe um livro do Capra, que é o último livro dele, a Visão Sistêmica da Vida, que é isso aí tudo. Ele falando sobre essa divisão toda, né? É o último livro dele? O último livro dele, e que inclusive tem um curso online dele, que eu não fiz ainda, que eu tentei me inscrever da vez passada, não consegui, mas o próximo eu quero fazer. É um curso, se você botar Capra Course em inglês, né? Você faz os cursos, tem as aulas gravadas e tem 1 ou 2 encontros presenciais. Não é tão caro, tem preços acessíveis e vale muito a pena. O livro ele é um passeio sobre assim, a história do pensamento humano, assim, a história de como é que tudo isso se configurou. O próprio SenseMake também tem um outro livro chamado The Eureka Feeling, né? Que é sobre SenseMaking, que também é a mesma coisa. Esse ponto, né, dessa visão, né? E aí, se a gente for falar, né, se a gente for para a nova educação, que também não é a minha especialidade, mas o pouco que eu li e vi até aqui, né, se você ouvir o Zé Pacheco falar, se você ouve gente da Waldorf, se você ouve aquele Satish da Schumacher College, essa visão sistêmica e holística, que numa primeira mão pode parecer uma coisa Haribo, uma coisa de gente que abraça a árvore, que não tem nada disso. É a gente vendo a vida como ela se manifesta. Esse camarada mesmo, ele chegou esse indiano, né, o Satish, que é um dos fundadores, né, da Schumacher College, que, para quem não conhece, é uma escola, né, de sustentabilidade bastante avançada, né, que algumas experiências de quem vai para lá não volta, sai do sistema depois, conheço alguns casos, existe mestrado de ciências holísticas, né, lá, um dia, quem sabe, eu tomo coragem e faço, ele falando que ele um dia chegou numa organização e ele perguntou quem é o responsável aqui pela ecologia. E aí o cara, não, aqui não tem isso não, né? Aí ele deu uma saraivada no cara, né? Que ecologia é o cuidado com a casa, né? É o cuidar dessa dimensão, né? Então, enfim, são todos esses assuntos aí que eu acho que a gente precisa, e aí que eu acho que a questão do sentido é que, assim, para além de uma visão estreita, assim, de um conceito fechadinho, né? Assim, SenseMake, aí o cara é especialista em SenseMake. Não, é o pensamento, é o entendimento. Então, a própria sustentabilidade mesmo é questionado um pouco esse termo hoje, já tem a questão da regeneração, que traz outras abordagens, porque a gente não quer só sustentar, mas eu vejo que essa palavra ainda não teve uma outra palavra assim que desse conta de tudo isso, né? Então, assim, a gente precisa ressignificar essa questão da sustentabilidade para sair desse nicho de sustentabilidade é o cara que recicla o lixo, sustentabilidade é o cara que, sabe, é o cara que se preocupa com ODS. Não é isso. A gente tem que mudar a visão de mundo, a visão de preservação do ser e do planeta, né? Assim, isso que a Karen falou, né? Oi,
Eu Opa! quero... Eu não tô com o celular no lugar apoiado aqui, que acho que não adiantou muito queremos botar a câmera, mas vou tentar. Eu vou pegar alguns ganchos que, na verdade, quis falar em vários momentos, e aí outra coisa vinha interessante, mas tem alguns pensamentos aqui que talvez ajudem nessa conversa, né? Quando a gente fala de ecologia, eu sou profissional, né, de relações públicas, trabalho com relacionamento, mas no paralelo eu trabalhei com a parte de desenvolvimento humano, programação neurolinguística, todo esse processo de desenvolvimento, e eu acho que a sustentabilidade, né, ela passa por esse olhar do humano, e que a gente precisa, inclusive, buscar entender que o próprio desenvolvimento humano ele tem etapas. E eu não vejo a possibilidade de haver uma sustentabilidade plena, né, como um papel da comunicação e numa empresa, numa instituição, sem que a gente olhe para questões do indivíduo, né? A gente vive uma sociedade que é tão desigual em tantos sentidos que é impossível falar sobre sustentabilidade com certos nichos mesmo. Como falar, né? Eu trabalho aí também no paralelo, estou fazendo ações sociais, né? Nasceu na pandemia um projeto meu que era algo para uma visão muito no futuro, que acabou surgindo agora, que é o nosso coletivo, e que a gente contribui fazendo ações para pessoas que estão em situação de rua, para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em casa sem ter o que comer. E aí, como você vai levar a ideia de sustentabilidade ampla, quando sustentar para ela é garantir a próxima refeição? E essa discussão, ela está muito no âmbito dessas pessoas que já acordaram. Eu não gosto muito de dizer, gente, assim, né? Pessoal que já despertou, né? E aí essa ideia de que tem alguém dormindo e alguém desperto. Não, tem pessoas, então, em níveis de desenvolvimento completamente diferentes, seja do ponto de vista educacional, seja do ponto de vista social, econômico. Então, eu tenho uma pessoa que eu não vou lembrar quem é, mas eu tenho problema com as referências acadêmicas, mas eu lembro que eu assisti uma das palestras mais incríveis que eu assisti de sustentabilidade, acho que era a Lala, e ela falava de 3 pilares. É impossível você ter sustentabilidade se você não considerar os 3 pilares, né? O ambiental, o econômico e o social, onde o econômico... E o cultural, é a Lala Deselan. Onde o econômico está em função desses pilares e não o único, né? E a gente, às vezes, vê as discussões partindo para esse viés econômico ou para esse viés ambiental e a gente esquece dessa questão cultural, social, né? Que envolve tantas as coisas, assim. Então, eu acho que se eu me vejo num papel, né, na área da comunicação, na área de relacionamento e desenvolvimento, né, de pessoas, eu vejo que o nosso papel é conseguir demonstrar para quem está nesse trabalho de catequização, quase, de sensibilização, que é preciso olhar para as questões mais básicas da nossa sociedade. E que isso é muito importante para que a gente, de fato, fale de sustentabilidade, né? Não há mudança ecológica se essa mudança, para mim, é boa e para o outro é ruim, um pouco do que a Karen trouxe, né? A gente fala na programação neurolinguística que uma mudança comportamental ela precisa ser boa para o sistêmico, né? Aí fala assim, a sua mudança é ecológica, e é ecológica nesse sentido de que ela é boa para o todo. Se a minha mudança é boa só para mim, ou só para algumas pessoas, talvez essa mudança não seja tão boa assim, eu preciso negociar, eu preciso ir trabalhar uma terceira via, ou até uma quarta, né? Quem sabe? São aí divisões de uma reflexão aí, para contribuir um pouquinho. Muito legal, Muriel, o que você falou, e enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa que eu vi há um tempão, mas que eu acho que é muito interessante, que é a visão da gestão da mente sustentável. A mente sustentável como um dos pilares para essa sustentabilidade. E aí quem defende isso é o Evandro Vieira, ele é da UFRJ, é um professor, e ele defende essa gestão da mente sustentável. Eu acho isso muito interessante. Então, para quem quiser mais, enfim, uma referência, ele tem material publicado, é um acadêmico bem respeitado, dá para procurar isso daí, a gestão da mente sustentável como
um quarto pilar. Ele propôs isso lá atrás, quando a gente ainda falava do triple bottom line. Ele estava propondo essa gestão da mente sustentável como um quarto bottom line. Eu não conheço esse autor, mas eu vou procurar e faz muito sentido, porque quando a gente fala, por exemplo, o Pedro trouxe em alguns momentos a questão das pressuposições, né? E a gente trabalha com pressuposições e valores para mexer na mudança. Para eu fazer uma mudança comportamental, eu preciso mexer naquilo que está por trás do meu comportamento, naquilo que está por trás da minha emoção. E aí tem valores, crenças, né? A gente fala pressuposições no sentido de crença, aquilo que eu acredito, que fui ensinado, seja claramente no direcionamento do discurso, ou seja, pelas atitudes, né? O meu entorno me ensina certas coisas, eu não preciso que ninguém me fale, eu só aprendo aquilo em relação ao que eu estou vivendo. Se eu quero uma sociedade mais sustentável, mais humana, eu preciso ir lá nesses lugares. E é por isso que eu falei assim, tem que olhar para as coisas mais básicas, né? Tem gente que não tem esgoto, tem gente que não tem comida, tem gente que não tem um monte de coisa. A pessoa não vai pensar em sustentabilidade, né? Ela não vai no sentido desse refino, né? Que a gente fala sustentabilidade, essa coisa mais... Né? Parece assim, tão de Maslow, né? Tem que ter comida. Parece uma coisa longe, né? E eu falo, cara, vamos trazer para cá. Qual é a realidade, né? Vamos botar o pé no chão, vamos fazer a coisa acontecer com esses atores. A educação está permitindo isso para quem? Para algumas partes. Continua tendo um monte de gente que não vai ter acesso a nada disso, a nenhuma dessas discussões filosóficas, vamos dizer assim. Esse ponto que o Muriel comentou, eu acho que é interessante, e queria saber a opinião de vocês dois, do Pedro, da Tati. Como é que vocês veem essa abordagem da sustentabilidade, até num esforço de fazer sentido para a vida, né? Essa abordagem mais espiritual da sustentabilidade? A gente tem visto aí um movimento grande de espiritualidade, não de religiosidade, né? Para a gente deixar bem claro, mas de tratar a sustentabilidade nesse nível também, não só, mas também, né, nesse nível espiritual. Como é que vocês veem isso? Das crenças e da fé. Eu estava procurando aqui um livro que estava na minha mesa, Heraldo. Você começou a falar sobre essa parte da espiritualidade. Eu não sei se todo mundo consegue ler, mas é um livro que se chama Liderança e Espiritualidade, Humanizando as Relações Profissionais. É um livro do professor Adilson Souza, um mentor de lideranças e tal. No final das contas, o que ele traz, para mim, nada mais é do que o que eu considero humano, sabe? Assim, ele coloca essa questão dos valores que são valores extremamente sustentáveis, né? E do olhar o outro, do tratar o outro como uma pessoa que merece ser validada, merece fazer parte daquele contexto, merece empoderamento e tudo aquilo, como um lado espiritualizado. Ele trata não como religião, mas como espiritualidade. Eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra. Porque talvez, é o nosso lado... Talvez, Tati, tenha muito a ver com liderança com valores, né? Que o Voltolini já vem tratando há tanto tempo. Exatamente. E sustentabilidade não precisa passar pelo plano... A gente não precisa falar que passa pelo plano da espiritualidade para não ter possíveis detratores, né? Possíveis adversários, gente que quer jogar areia porque não compartilha da mesma religião, sei lá. Mas tratar a sustentabilidade como uma coisa mais transversal mesmo. E como você comentou há um pouquinho atrás sobre benefícios da pandemia, um deles, para mim, foi fazer homeschooling em casa, né? com a filha de 10 anos, e ver que na escola eles estão tratando muito de sustentabilidade. E aí, como o Roberto comentou,
que a gente tem que levar isso na educação. E é de baixo mesmo, né? De pequenino que se torce o pepino. Então, eu estou vendo que de 10 anos está tratando de sustentabilidade, está tratando de como conservar está tratando de racismo estrutural, coisas assim que hoje eu acho que sustentabilidade a gente já fala, né, há 20 anos, 30 anos, sei lá, e agora tem outras causas também que estão surgindo e que fazem parte da sustentabilidade econômico-social, como o racismo. Uma parte aí de mãe também. É isso, é liderança com valores, esses valores que estão aí. E a gente vai tratar a sustentabilidade como uma coisa elitista? Dá para ser elitista? Não pode ser elitista. A gente tem que arranjar outra... Porque eu acho que a discussão da sustentabilidade ela ainda está muito elitista, sabe? Ela usa referências muito rebuscadas, ela está muito longe do que poderia... A linguagem mesmo, sabe? A linguagem é uma linguagem rebuscada que afasta. Então, como que a gente poderia aproximar as pessoas da sustentabilidade? Simplificar, né? Deixar ela atraente, deixar ela sexy. Vai lá, Pedro. Levantei para você cantar. Não, o que eu quero colocar também aí, integrando também aí o que a Muriel falou, né? Acho que é muito sensível o que ela colocou e totalmente pertinente, né? A gente até tem falado sobre isso, a gente falou, né, Tatiana, assim, nas prévias das conversas, de justamente isso, assim, por exemplo, né? Eu trabalho numa grande organização, por exemplo, né? E muitas vezes a gente é sujeito a se sentir numa bolha, né? Numa bolha social, né? Assim, quando a gente está falando do nosso país, né? Por exemplo, né? Então, assim, a gente está falando de um país que estava aí para, assim, ou seja, lutando, remando para dar R$ 600 por mês para uma pessoa durante esse período, né? E aí eu vejo que tem assim, tem uma abordagem também que eu não via ainda ninguém falar aqui sobre isso, não é o meu campo também, mas que eu gosto de ouvir falar, que é sobre assim, a visão territorial, né? A visão territorial, que é uma dimensão da espiritualidade, aquela palavra do Paulo Nassar, que eu falei sobre narrativas, né? Narrativas humanizadas, e ele continua, eu cortei só para poder dar um foco ali, mas ele fala que sejam fundamentadas no indivíduo e com uma forte perspectiva territorial, uma coisa assim. Porque a gente sabe que assim, ao meu ver, pelo menos, né, assim, eu acredito muito mais que a transformação ela vem acontecendo através de ações da organização, né, da sociedade civil organizada, através de ações em que as comunidades se unem, em que pessoas se unem para transformar um território, para poder compartilhar os bens, né, com quem está ali, né, para entender a realidade local, né? Então, assim, todos esses caras também, por exemplo, da Nova Educação, o Zé Pacheco, por exemplo, né, ele trabalha nesse âmbito, né? Ou seja, as escolas, né, que não tem turmas e não tem classes, né, onde todo mundo está ali para aprender. Então, por exemplo, já ouvi ele falando, né, assim, que uma das tarefas, como é que se deu, eles trabalham muito por projetos, né? Eu não sei se todos, né, conhecem o Zé Pacheco, mas enfim, né, da Escola Ponte, lá de Portugal, e que ele atua muito aqui no Brasil, ele orienta muitas escolas, e que para mim tem tudo a ver com a visão de sustentabilidade, porque é uma visão integral do espírito, da condição nossa de aprender. Então, por exemplo, como é que uma das atividades que eu já vi ele explicando, né, por exemplo, uma criança, você quer trabalhar sobre o quê? Eu quero estudar para onde é que vai o esgoto. E aí os caras, a escola, junto com os alunos, apoia eles numa pesquisa para saber para onde vai o esgoto e qual é o efeito disso no rio daquela comunidade, né? Então, eu acho que a construção de sentido, ela passa muito por aí, para entender como é que a sociedade está vivendo,
né? E aí, Muriel, eu vejo totalmente, por isso que eu acho que muitas vezes as conversas sobre sustentabilidade em grandes empresas e em grandes eventos e em grandes certificações é mais do mesmo. É enxugar um gelo desse rolo compressor e muitas vezes cada um de nós, né, cada um na sua vocação de vida, né, cada um tem uma vocação, tem pessoas que largam tudo para fazer alguma coisa e vão, e tem uns que vão comendo pelas beiradas e nesse campo aí para entender até onde consegue ir, até onde consegue comprometer a sua vida, né, nesses termos, né. Então eu vejo que tem essas questões todas aí. E do que o Heraldo perguntou sobre o espiritual, eu vejo assim, cada vez mais, até essa palavra, né, espiritual, ela está se dissociando de religião, né, assim, a grosso modo falando, né, porque, assim, é possível falar sobre espiritualidade sem ter que falar sobre divindade, sem ter que falar sobre uma religião, sobre necessariamente sobre fé, né? Assim, você pode entender, compreender o espírito como fenômeno, né? Nós, né? Como fenômeno, e isso está muito presente. O próprio fenômeno aí do mindfulness, né? Da atenção plena é um exemplo disso, né? É uma leitura filtrada, né? Para tirar esse, digamos assim, secularizada, né? Para poder as pessoas aproveitarem esses benefícios, assim, mas acho que são muitas as correlações, acho que é bem amplo isso. Quando eu falo sobre humano, né, é também espiritual, porque é ver aquele Deus que habita no outro, sabe? E ver o humano como essa possibilidade divina também. Mas, enfim, esse é um papo super filosófico. Tem uma busca de sentido nas coisas, né? No momento, por exemplo, que a gente está vivendo, né, de extrema adversidade, é que as pessoas normalmente, né, não digo todos, mas uma boa parte, né, busca sentido para tudo que está acontecendo. E busca sentido para o que faz, o que estuda, onde trabalha, né, o que gera em termos de valor. Então, eu acho que a abordagem espiritual é muito, assim, ela funciona muito bem, né, em momentos extremos, como o próprio Viktor Frankl, né, do livro lá do Homem em Busca de Sentido. Então, ele também estava no momento de extremo, estava em 4 campos de concentração, né, e ele tinha que buscar sentido para a existência dele, né, sobrevivência dele. E nós estamos vivendo isso também, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo todo, preocupação, temor, e eu acho que é nesse momento que realmente eu acredito que a gente pode usar esse momento para despertar, né, esse lado espiritual, que não é religioso, como você bem disse, da sustentabilidade. Ou seja, a gente está falando de tornar a vida sustentável para mim, para o outro, para o planeta, para a minha comunidade, enfim. Então, acho que é bem apropriada essa abordagem, pelo menos essa visão, né, espiritual da sustentabilidade. E acho que é uma fronteira, né, Heraldo? Isso nas empresas também, né? É uma fronteira isso, né? A ser rompida, né? Porque esse assunto, assim, né? Assim, falar de espiritualidade dentro de uma empresa, por exemplo, não é uma coisa ainda normal, né? Assim, não é um assunto que circula fácil, né? Assim, corporativamente, né? Então, é uma fronteira, sem dúvida, que eu acho que está numa camada ali de quem vai beber nesses conceitos, nas questões, porque todo mundo que vai se aprofundar, por exemplo, se você pegar o Capra, né, o Satish, assim, né, é muito comum, né, assim, você vê uma abordagem que está incorporando, né, mas quando é que isso vai eclodir, né, quando é que isso vai se tornar mais comum, né,
assim, de uma maneira mais geral, né? Assim, quando é que não vai ter milindre para a gente falar sobre espiritualidade, né? Sim. Falando nisso, Pedro, Tati, os colegas, essa semana foi muito doloroso, né, saber da notícia da morte do Tony Lee, né, das Atos. Né? Ele justamente não só precursou, como praticou essa gestão, né, da felicidade, né, no trabalho, através da empresa dele, depois foi comprada pela Amazon. Né? Eu não sei se foi preservado esse espírito, vamos dizer assim, né? Mas é justamente isso. Ele falava sobre... Ele pregava, não só pregava, como ele praticava isso como líder, né, da empresa, de valores muito, enfim, conectados com a sustentabilidade em todos os níveis, né? Do nível individual até o nível planetário, né? Muito bacana. Eu fiquei muito triste com a morte dele. Acho que o cara realmente que tinha uma visão extraordinária de como uma empresa pode realmente conciliar lucros, né? Paixão e propósito. Né? Então, deixa eu aproveitar aí e te fazer uma pergunta, Heraldo. Já que você Pedro, falou. Fala aí. Tá eu encerrando sinto já o tempo, né? muito, mas a gente já está chegando no horário Aos de 10, né? terminar. Então, vamos. Então, assim, são 10 horas, a gente precisa manter o que a gente combinou com as pessoas. Vamos Maravilha. fazer um fechamento? O que a gente tem até agora? O que você acha que a gente tem de fechamento até agora? Pô, a gente falou sobre muita coisa, hein? E a gente falou sobre, assim, a gente conversou, né, aqui, sobre esse papel, né, da comunicação, né, nessa ressignificação da sustentabilidade. E aqui o que eu trago aqui de muito forte é a perspectiva de cada pessoa, né, assim, como que cada a Muriel trouxe um aspecto muito do humano, né, assim, da mente, né, ou seja, e do aspecto social também, né, ou seja, a questão de como é que a sustentabilidade ela se configura, né, em termos muito diferentes, e como que esse mainstream, digamos assim, da sustentabilidade pode ficar muito questionável, né, em determinadas esferas de vida, né. Acho que a pergunta do Heraldo também aí deu uma bagunçada boa aí, deu uma sacudida na gente aqui legal da questão do holístico, né, da integração, né, para não segmentar, né, que eu acho que isso aí está no coração de um desses problemas, né. A gente falou sobre coletividade, né, a questão da sustentabilidade para todos, né, ou seja, da condição para todos, a questão do território, das ODS, né, ou seja, da expansão, ou seja, de uma visão da sustentabilidade de uma maneira ampla, né, e da urgência por termos esse tema, né, absorvido, né, pelo senso comum, digamos assim, né, chegar mais para o senso comum de uma maneira mais clara do que ele significa, né, ou seja, que a sustentabilidade traga um sentido mais próximo do que ele sugere representar, né? Do que ele traduz, né? Ou seja, do significado, né? Assim, do que é que a gente tá, que se propõe, né? Qual é o nosso anseio, né? Então, assim, que eu destaco mais é isso, assim, sobre... Eu acho que tem um campo aí que o Heraldo tocou aí sobre o propósito, né? Que é também uma palavra muito forte, né? E que está totalmente vinculado, né? Ao sentido, né? Então, esse momento também de vida que nós estamos passando nessa pandemia, a gente vê que é um momento assim que o propósito ele está pulando, né? Ele tá há uma sede por propósito, né? Assim, eu vejo que as pessoas, na minha maneira de ver, assim, as pessoas estão sendo cobradas pela vida, pelas condições do mundo, a se perguntarem se elas estão respondendo ao mundo
né, com tudo que está acontecendo, se elas estão respondendo ao mundo de uma maneira alinhada com o seu propósito de vida, né, com o que veio fazer aqui, independente de onde veio. Então é isso que eu tô, essa leitura geral assim. Então aproveito para agradecer a presença de todos aí, pessoas queridas aí que vieram, estão até aqui até agora. E agradeço também a você, Tatiana, pelo convite, pela facilitação dessa conversa boa. Eu também agradeço a todo mundo que veio, achei a conversa ótima, fiquei com o coração partido de ter que lhe interromper e não deixar você fazer sua pergunta. Se você quiser, pode continuar aqui na sala, enfim, vocês podem continuar conversando. Mas, enfim, gente, muito obrigada pela conversa. A gente vai fazer outras conversas também, vamos marcar outras datas. Dezembro é um mês que não é muito fácil para todo mundo. Então, a gente vai buscar umas datas aí que sejam legais para a gente continuar essa conversa. Se vocês puderem abrir as câmeras, será ótimo fazer um print de tela com quem está por aqui ainda até agora. Enfim. E aí, vamos ver quem está. Muito obrigada a todo mundo. Essas conversas a gente continua no LinkedIn, no Instagram. O Pedro agora também tem Instagram, né, Pedro? Eu já tinha, agora estou usando mais. Fez uma outra conta. Não, é a mesma conta. É que eu só vi um post. Não, é que eu não usava quase nada ele, tava paradinho lá, mas eu tinha lá, tava lá mais vendo, acompanhando. Pois tá. É isso, gente. Obrigada. Obrigado aí, parabéns a todos. Boa noite. Valeu, pessoal. Parabéns aí, viu? Obrigada, parabéns, Pedro. Boa conversa. Só porque é você, Parabéns. Pedro, para eu abrir essa câmera, tá? Opa! Valeu, cara. Beijo, gente. Tchau. Beijo a Valeu. todos. Valeu, Robson. Valeu, Muri. Valeu. Tchau. Parar, como é que eu paro? Travado.